Maranata? E nós? Amém. Eu gosto muito de assistir filmes de fatos verídicos. E essa tarde eu estive assistindo um que falava sobre guerra. Nesse contexto de guerra, nós sabemos que muitas pessoas perdem seus entes queridos. Conta-se uma história, acho que alguns de vocês já conhecem, que uma mulher só tinha um único filho e esse filho saiu para a guerra. E nessa guerra, passado algum tempo, veio um mensageiro, para falar quando a pessoa não está viva, e chegou esse mensageiro até a casa dela e avisou que o único filho dela tinha morrido. Essa mulher era adventista, ela conhecia todas as 28 doutrinas da igreja, mas ela passou a sofrer tanto com a perda daquele filho único dela, que um certo dia ela procurou uma esperança, um alívio, um consolo para ela, porque para nós tem um consolo, só que esse consolo não foi o bastante para ela. Ela procurou o espiritismo para poder ali dar um auxílio ali, um bálsamo para ela. E passado muitos anos mesmo, ela continuou nessa prática, mas um certo dia eles tinham se enganado e o filho dela chegou a bater na porta dela e estava vivo. Então, nós vimos com essa história o quê? Que mesmo nós que estamos alicerçados na palavra de Deus, nós podemos ser enganados pelos engodos de Satanás. Como o adventismo começou por volta de 1800 e pouco, também nasceu uma das crenças que tem enganado a muitas pessoas, que foi o espiritismo. E o espiritismo, a gente pensa assim, ele está lá na prática daquela pessoa. Mas às vezes você assistindo um filme de Hollywood, uma novela global, ou uma novela de uma outra emissora, você também está nessa prática, porque você abre suas portas para que aquela prática venha estar dentro do seu lar. E às vezes isso vem sendo implantado em nós de forma tão sorrateira que nós, às vezes, somos levados a aceitar muitas coisas que há uns tempos atrás a gente não aceitava. Igual hoje, vejo pessoas que talvez acreditassem que o Halloween é uma coisa normal, sendo que é uma prática de festas de pessoas mortas. Como nós, de pessoas que acreditam num Deus vivo, somos participantes de festas como esta. E ontem nós comemoramos, uma festa, quer dizer, nós evangelizamos, aproveitando ali a festa católica, para dar uma esperança a essas pessoas. E além de tudo isso, nós temos que levar, além dessa esperança, esse bálsamo, nós temos que levar a mensagem verdadeira quando a pessoa está de coração aberto. A maioria que são adventistas, mas eu creio que tem alguns que não são adventistas ainda. Posso levar as mãos? 3 pessoas que ainda não se batizaram na igreja. Não sei se vocês já conhecem este assunto, mas vamos lá, estudar. Eu acho que é bom relembrar cada assunto, porque às vezes eu já tenho, desde 2003 eu estou na igreja. Se a gente não viver estudando sempre, essas verdades vão se perdendo em nós. Então nós temos que estudar, mesmo que nós saibamos, para que isso venha se manter vivo dentro de nós sempre. Vamos lá no primeiro versículo, está em Apocalipse 1:18. Eu trouxe uma Bíblia que ela é uma linguagem bem moderna. Aí eu queria que os irmãos, alguém que tivesse uma leitura mais antiga, que lesse, por favor. Depois eu leio essa versão aqui. Apocalipse 1:18. Nenhum voluntário? Essa linguagem que eu queria. A minha linguagem fala: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Quando a gente lê inferno, não sei, agora eu não tenho mais essa imagem, mas antes de vir para a igreja, eu imaginava uma pessoa lá se queimando, pelos séculos dos séculos, igual muitas doutrinas de outras igrejas assim o falam. Ou a pessoa vai para a glória ou fica lá no inferno. E o inferno, quando a Bíblia quer mencionar,
quer falar exatamente o que está falando essa linguagem da Bíblia, da minha Bíblia aqui. Fala o mundo dos mortos. Então o inferno é isso, é a sepultura. Quando você morre, você não vai para a glória, você não fica em algum lugar vagueando por aí, você não vai para um plano maior. Você vai para a sepultura, o seu corpo está ali naquela sepultura. E nós vamos ver em outros versículos como Jesus tratava isso. Às vezes a gente repete muitas coisas que outras pessoas vão mencionando. E não vamos até a palavra de Deus buscar o que realmente está escrito aqui. Vamos lá também em João. Eu não sou pregadora, tá? Eu sou mais uma professora, então eu gosto de ver bastante versículos que falam sobre o assunto. Vamos lá em João 5, tá? O mesmo assunto. 5, no verso 28 e o 29. Amém? Tem alguém a procurar ainda? Glória a Deus. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos o ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus, e restarão aqueles que fizeram bem, restarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal restarão para serem julgados. Então, essa linguagem eu gostei muito dela. É a linguagem... Deixa eu só ver aqui. Acho que é transformadora. Minha filha ganhou no dia do batismo dela. Eu queria muito a Bíblia dessa linguagem. Que é uma linguagem muito boa para você estudar. Se você não tem muito conhecimento. Eu tenho, mas eu gosto de ter algo mais fácil para eu compreender. Então, fala isso, que na outra linguagem fala a voz do arcanjo. Algumas crenças, né, a crença católica acredita que arcanjo tem 3, né? Acho que é Rafael, Miguel e não sei quem mais, que é El também. Gabriel. Desculpa, eu não sei, tá, gente? Eu fui católica, mas essas coisas muito aprofundadas eu não entendo. Então, só que Deus fala na tua palavra a voz do arcanjo. Então, só tem um arcanjo lá no céu, que é Miguel. Então, a voz desse arcanjo, ali ressoa a trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna. E outros ali na linguagem fala para a morte eterna, mas ali fala para serem julgados. E nós vamos ver, mais ou menos, né, não vamos nos ater ao julgamento hoje, mas falar mais sobre esse estado, né, dos mortos. Que não é um estado como muitas outras doutrinas assim o pregam. Vamos ver realmente o que a Bíblia fala aqui em tua mensagem. Vamos lá para o capítulo 11 de João. A partir do verso 15, tá? Espera aí, irmãos. Vamos lá. Acho que é aqui. 11, a partir do verso 15. E, por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Não, é isso mesmo. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então, nós temos que crer no Filho de Deus. Como lá no primeiro versículo que nós lemos,
fala que esse Jesus, ele tem a chave da morte. Se nós crermos em Cristo, nós faremos parte da primeira ressurreição que falou ali no versículo de João. Tem 2 ressurreições ali, como nós vimos no capítulo 5 de João. Então, se você crê que Jesus é o Salvador de sua vida, então você fará parte dessa primeira ressurreição. Nós não vamos nos ater como isso ocorre, tá? Porque seria muito amplo o assunto. Mas vamos continuar estudando aqui, lá em 1 Tessalonicenses, que é um dos versículos que eu mais gosto, que fala sobre isso. No capítulo 4, tá? Gente, está muito calor hoje. Eu estou derretendo. 1 Tessalonicenses 4. A partir do verso 15, tá? Estou vendo ainda algumas bíblias, acho que está procurando, né? Vamos aguardar só uns segundinhos. Vamos fazer a leitura a partir do verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens no encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Esse versículo é muito lindo. Ou seja, as pessoas que estiverem vindas por ocasião da volta de Cristo, eles não subirão ao céu, como muitos falam vai ter um carro desgovernado por aí. Eu respeito a religião dos nossos irmãos que são pentecostais, mas não vai ter esse carro desgovernado. Não vai ter ninguém, obrigada, Edivaldo, sendo arrebatado e ninguém vai saber o paradeiro daquela pessoa. Aqui na palavra de Deus deixa bem claro. Quando Jesus vier, ele vai ficar nas nuvens do céu. Quando ele estiver naquelas nuvens do céu, as pessoas que estiverem vivas, elas aguardarão uns segundos. Quando ele chamar ali dos túmulos as pessoas que forem justas, eles ressuscitarão num piscar de olhos. Como você pisca o olho, tudo isso vai acontecer. Essas pessoas vão ressuscitar novamente e juntos seremos transformados. Ali as pessoas vão sair do túmulo já sem... Se morreu paraplégico, tetraplégico, não vai ressuscitar da mesma forma. Eles vão ressuscitar transformados pelo poder de Deus. E nós seremos transformados também. E aí sim, vai ter um arrebatamento, mas não é secreto. Vai ter um arrebatamento que todos verão, tá? Claro que as pessoas que são ímpias não vão estar prestando atenção tanto nisso, porque eles vão estar correndo com pedras caindo sobre eles, escondendo nas cavernas. Mas nós que somos os justos, pela glória de Deus, pela graça de Deus, nós vamos nos alegrar naquele momento e veremos tudo isso. E algumas pessoas perguntam, né? Como eu vou reconhecer a Ellen ali, a Ellen Botelho? Então, tem algumas características em nós. O nosso caráter não vai ser transformado. Nosso caráter é a única coisa que nós iremos levar daqui da terra. Então, lá no céu, não vai ter tempo para você lá ir para planos maiores, como algumas religiões falam, espíritas, né? Para você transformar essa parte. Você tem que se transformar aqui pela graça de Deus, todos os dias. Falo que é uma luta diária. Desde 2003 me batizei, então, desde 2003 estou lutando aí. Cai, levanta e continuamos a lutar pela graça de Deus para que um dia estejamos prontos para este momento. Que ninguém quer ficar fora, né? Imagina você ficar 20, 30 anos aqui na igreja e neste momento solene, né, que todos querem participar, a gente está de fora dessa grande festa. Então, nós temos que buscar a graça de Deus ali a todo instante para que nós participemos deste momento maravilhoso. Lá em Mateus 24, fala também um pouquinho sobre isso, sobre o estado dos mortos, tá? Na verdade, eu dei o título Esperança após a morte, mas acabei nem falando o título aqui. Mateus 24.
24, 30. Alguém poderia fazer a leitura, por favor? Amém. Essa é a nossa grande esperança. Nós cremos que algumas pessoas muito queridas aqui, né, nós vimos elas ali mortas, mas nós temos esperança quando, no retorno de Cristo, nas nuvens do céu, que essas pessoas ressuscitarão novamente. Que elas morreram na esperança de que Cristo um dia viria aqui a essa terra buscá-las. Elas não estarão vivas naquele momento, né, mas participarão ali da primeira ressurreição. E essa é a grande esperança. Assim como terá surpresas lá no céu, a gente, né, o Ministério Pessoal ontem foi com os aventureiros, né, no cemitério, não deu para eu ir, mas acho que foi, né, Sandra? Falam sobre esse bálsamo por isso, porque mesmo que a pessoa, sei lá, era católica, mas ela morreu, sendo fiel a Deus, em tudo que Deus ali deu para ela, ela vai estar lá no céu. Imagine um índio, sei lá, que vivia aqui em 1500, antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Mas ele conheceu a Deus através ali da natureza. Ele teve um contato. Sabe que existe um Deus. Se ele foi fiel em tudo, no céu teremos grandes surpresas. Então, nós cremos assim, que essa pessoa tem essa esperança também de ver essa pessoa. Não vai ser uma placa de uma igreja que vai salvar uma pessoa. É a fidelidade a Deus em sua palavra, em tudo que Deus conceder a você, que vai te garantir ali, né, estar neste momento. Se você vai participar ou não da primeira ressurreição. Se você vai estar ali de pé ou correndo de Cristo, né? Que a esperança da volta do retorno de Cristo é felicidade para aqueles que aguardam esse retorno. Para aqueles que não aguentam mais viver neste mundo de pecado. Que as pessoas que, né, não vivem dessa forma, vivem em festas, em bebedeiras, drogando-se. Muitos deles não vão se alegrar neste momento, né? Ou pessoas que são gananciosas, querem ter mais dinheiro, são corruptas. Elas não vão se alegrar no retorno de Cristo. Nós que aguardamos isso, nós aguardamos como a nossa bendita esperança. Não somente para nós, mas para os nossos queridos também, que estão no túmulo aguardando, né? Que um dia eles vão recitar a voz do arcanjo. Vamos lá em Marcos 13. O verso 26. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então não vai ter um arrebatamento secreto. Todos verão Cristo vindo, o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. João, no capítulo 11, aqui fala um pouco mais sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler, porque o capítulo é grande, né? Mas ali eles viram uma esperança. Nós também já lemos aqui alguns versículos, né? Que foi em, acho que João. Que Marta, ela estava esperançosa. Mas ela esperava o quê? Que Jesus ressuscitasse a Lázaro no grande dia, né? Ela não estava aguardando Jesus ressuscitar ali naquele momento. O Espírito de Profecia fala, eu não me recordo agora o livro, também não trouxe escrito, tá? Eu sempre gosto de pregar com a Bíblia e o Espírito de Profecia, né? A luz maior e a luz menor. Só que eu não fiz um sermão antes, né? Foi um sermão assim feito hoje mesmo, então não deu para fazer. Mas fala assim, que onde que Jesus passava, não tinha como não haver cura.
E naquele momento que ele chamou a Lázaro, se ele não tivesse falado assim o nome de Lázaro, Lázaro, levanta desse túmulo, ou sai desse túmulo, todas aquelas pessoas que estavam mortas, elas iriam ressuscitar. Isso é tremendo. Todos iriam ressuscitar naquele momento. Porque onde Cristo está, não tem como haver doenças, não tem como haver a morte. Porque Ele é a própria vida. E onde que Ele passava, Ele trazia essa vida. Onde que Ele passava, Ele trazia a cura para aquelas pessoas. Por isso que as pessoas aguardavam ansiosas por estar na presença dEle enquanto Ele esteve aqui na terra. Porque Ele trazia essa vida. E Ele trouxe a vida a Lázaro. Lázaro ficou morto ali por 4 dias. E Jesus ressuscitou ele. E quando as pessoas queriam matar a Jesus, eles queriam matar a Lázaro também. Porque Lázaro era ali o milagre incontestável de que ele tinha a chave da morte. Ele, se ele quisesse, ele poderia ressuscitar todas as pessoas ali. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, algumas pessoas ressuscitaram também, que nós cremos que são as primícias. As pessoas que ressuscitaram primeiro. E as pessoas se ascenderam ao céu junto com Cristo. Então, onde que Cristo está, não tem como haver a morte. E mesmo as pessoas que não serviam a Deus naquele momento, o centurião ali, as pessoas que estavam, falaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Porque mesmo as pessoas que não conheciam ao Deus, eles viam testemunho dele. De que ele era diferente. Vamos lá em Gênesis, depois a gente vai em Coríntios também. É uma fórmula bem conhecida, acho que dos irmãos aqui, principalmente os que estão há mais tempo como eu, né, na igreja. Eu sou uma carinha de jovem, de 18, né, mas estou há um tempinho na igreja. Então já ouvi nosso irmão Serginho pregar sobre isso. Mas vamos lá, a fórmula que a gente tem que nunca esquecer e manter viva aqui na nossa mente. Gênesis 2, no verso 7. Lá em Gênesis 2, no verso 7, fala o seguinte. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Guardem isso. Vamos lá em Coríntios também. 1 Coríntios 15, 45. Diz o seguinte. Em 1 Coríntios 15, 45. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo. Então, a fórmula é a seguinte, eu queria trazer ali, só que meu computador não está muito bom. Pó da terra, mas o fôlego de vida que Deus soprou ali nas narinas de Adão, se torna a alma vivente. Então, essa é a fórmula que nós não devemos esquecer. Não existe almas vagueando por aí. Eu estava assistindo lá o filme, né? Era um filme de fatos reais da Segunda Guerra Mundial. E a moça tinha perdido o noivo e o irmão. Aí ela se tornou enfermeira lá no dado momento do filme. Aí morreu um soldado alemão que ela ajudava a salvar tantos os alemães. Depois ela foi salvar os britânicos, que era do país dela. Aí na hora que morreu esse alemão, a moça abriu a janelinha assim e falou, é para a alma dele sair. Deu vontade de dar risada, que chega a ser hilário, né? Que a pessoa crê que no momento que a pessoa morre, tem que abrir ali uma janelinha ainda para a alma dele sair, para não ficar ali dentro do cômodo, né? Então, é exatamente isso. Nós não temos uma alma vagueando por aí. Nós somos essa alma. Por isso que algumas igrejas falam assim, 25 almas aceitaram a Cristo. Porque nós somos isso. O pó da terra, que é essa matéria aqui, mas o fôlego de vida forma essa alma. O que acontece depois quando a pessoa morre? Fica essa matéria aqui, que é o meu corpo, e o fôlego de vida volta para Deus. Quando falo Espírito de Deus no diminutivo, ou Espírito, né? Nem é Espírito de Deus, fala Espírito. Então, esse Espírito é o fôlego de vida. Então, gravem isso em suas mentes. Nós não temos uma alma, nós somos essa alma. Tanto serve para nós que já estamos na igreja, quanto para os outros irmãos. Vamos lá em Eclesiastes 9.
Eclesiastes 9. Os que conhecem já devem até saber qual é o versículo, né? Os que estão acostumados a dar estudo bíblico. O versículo 5 e o 6, que diz o seguinte: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Já não participam de coisa alguma que acontece debaixo do sol. Então, os mortos, eles não sabem de nada. Eles não têm, estão vagueando, ou têm alguma memória, ou estão sofrendo ali no purgatório para depois ir para o céu. Não tem nada disso. A Bíblia deixa bem claro aqui em Eclesiastes: eles não têm memória. Quando as pessoas ressuscitarem, tanto as pessoas justas na primeira ressurreição, quanto as pessoas que são não injustas na segunda ressurreição, elas vão ter a memória do quê? Daquele momento que elas morreram. Se elas foram de acidente de carro, é aquele momento do acidente de carro. Se ela foi dormindo, é aquele momento que ela estava dormindo. A vida dela cessou naquele instante. Ela não passou por outras etapas, como algumas pessoas acreditam, como algumas novelas falam, como alguns filmes de Hollywood, tá? De Hollywood, assim, falam pra gente. Eu ia falar outra palavra, mas a palavra é muito grande, não está engasgando aqui. Nós não cremos dessa forma, nós temos que crer no assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor fala que elas não têm nada, elas estão no esquecimento. Não amam, não odeiam, tem nada disso. Quando eu não era adventista, eu assisti uma novela chamada A Viagem. Eu assistia muitas novelas aí globais com a minha mãe. E essa novela, ela falava de um rapaz que vinha atormentar ali a família da irmã dele, que era a Diná. Então não existe nada daquilo. Aquilo tudo é uma enganação, entendeu? Na palavra de Deus fala que eles não amam, não odeiam, não tem parte nenhuma com nada que acontece aqui nessa terra. Vamos lá em Levítico 19:31. Alguém poderia fazer a leitura, por favor? E também, em 1 Samuel tem uma historinha ali. Eu vou ler a história, tá? A leitura é grande. Eu só vou ler aqui os primeiros versículos, tá? A partir do verso 7. Capítulo 28, a partir do verso 7. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há um médium em Edom. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Então Deus fala lá em Levítico: não procurem médios, não procurem espíritos de mortos. E o médium faz mais ou menos isso, né? A pessoa fica lá numa sala, ou em algum local, ou onde que ela atende, a sessão, sei lá como é que chama, né? Que eu nunca fui nesse lugar. Aí a pessoa vai lá e chama esse espírito de morto. Que na verdade nós não acreditamos, porque nós não acreditamos que o morto venha até aqui, viver junto com os vivos, né? Nós acreditamos que são os anjos maus. Eles sim, nós acreditamos, Então ali, quando aquela pessoa aparece ali junto com o médium, são o espírito de anjos maus, porque ele conhece nossa vida. Eles acompanham, assim como nós temos um anjo que anota a nossa vida, que é o anjo bom, o anjo que Deus nos protege, né? Anjo da guarda, sei lá como falam muitos aí de outras religiões. Nós também cremos que tem um anjo mau, que ele está ali, ele conhece nossa vida. Então, muitas coisas eles falam nessas sessões, por quê? Eles conhecem nossa vida. Então, Deus falou para nós não termos parte com isso. E a gente fala assim: mas eu nunca fui em nenhuma sessão dessas coisas, né? Mas às vezes a gente ligando uma TV, num canal que tem essas coisas, a gente abre a nossa casa para ter essas coisas também.
Infelizmente é assim. E o Saul, ali falando da segunda história, né? Saul, quando ele estava com Deus, ele ali eliminou todas aquelas pessoas necromantes, todos esses médios, todas essas pessoas que faziam com que esses espíritos de mortos aparecessem. Só que Saul, ele ficou tão desesperado quando ele não estava mais andando com Deus, que ele foi procurar uma médium. E essa médium sabia, né? Todo mundo sabia que Saul estava desesperado, né? Que já estava ali querendo matar Davi. E ela falou assim: ó, eu estou vendo um ancião ali surgindo da terra. E olha só, como é que Samuel, uma pessoa que morreu com Deus, ele vai se levantar da terra? Uma coisa que se levanta, né, do chão aqui não é coisa boa, né? Já que ele morreu ali com Deus, se nós acreditássemos, ele tinha ido para o céu, que nós não acreditamos nisso. Então, ele era ali um espírito do mal ali junto com Saul, falando ali por intermédio do inimigo de Deus. E você vê que uma pessoa, quando está com Deus, ela anda de uma certa forma. E ela, quando já não está mais com Deus, mesmo que aquelas coisas que ela acreditava, ela faz loucuras, né? Então, nós temos que constantemente caminhar ali na presença de Deus, para nós não abandonarmos este caminho. Não dá para eu aqui falar de todos os versículos, porque são bastante sobre este assunto. Mas nós temos que ter fé na palavra de Deus e buscar estudar a palavra de Deus mais. Porque quando nós não estudamos, mesmo nós que já tivemos estudo bíblico, mesmo nós que já estamos muito tempo na igreja, a gente pode, sim, ir por esses engodos de Satanás. Entendeu? Nós podemos acreditar como Saul ali foi levado a procurar uma médium em dado momento da sua vida, nós também podemos. Nós não somos melhores uns que os outros. É só a graça de Deus mesmo para fazer com que a gente continue neste caminho. Então, essa graça nós temos que buscar todos os dias. Nós vivemos orientados pelo Espírito de Deus. Vamos ali, só para a parte final, queria que os irmãos abrissem em 1 Timóteo 6,16 e depois mais um versículo. 1 Timóteo 6,16. Então, nós não somos imortais. Eu ia procurar ali, mas vai demorar porque essa Bíblia é nova e eu não estou acostumada a procurar o versículo nela. Nós não somos imortais, é isso que o versículo quer dizer. O único que é imortal é Jesus. E nós só temos esperança de vida eterna quando nós estamos junto com Ele. Se nós nos afastarmos dele, não temos como permanecer nessa esperança de ter essa vida eterna. Ele merece toda a honra, toda a glória, Ele que é o imortal. Então nós temos que entregar a nossa vida completamente a Cristo, para que nós venhamos ter essa esperança. Porque se nós tirarmos nosso olhar um instante desse autor e consumador de nossa fé, a gente perde essa esperança. Então nós, para mantermos essa esperança viva, temos que manter ali a todo instante o olhar nele. E Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Diz o seguinte: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então, nós não vamos ter uma segunda chance. Estes enganos de Satanás quer fazer o quê? Nós acreditarmos que vai ter uma outra vida para nós melhorarmos, que essa vida é muito pouco para a gente melhorar. Mas o que nos pertence às vezes nem é a vida. Não é, eu estou jovem, nos meus 36 anos aqui, com essa cara de 18.
Então, então nós não temos que contar que nós vamos ter 40 anos. Digamos assim, eu vivo há mais 4, tenho 40 anos. Eu tenho que contar com o hoje. O hoje me pertence. Então, eu tenho que falar, eu vou viver o hoje para Deus, sem pensar nos outros dias. Então, Deus nos deu só esta vida. Eu não vou ter uma outra vida para melhorar, um plano melhor e sei lá mais o quê. Eu tenho esta vida. E essa vida eu tenho que buscar pela graça de Deus, clamar ali pela força de Deus para que eu venha consegui-la viver da melhor forma. Como Ele deseja, que Ele deseja que nós nos tornemos semelhante ao Teu Filho, a Jesus Cristo. Ele não quer que nós vivamos uma vida como Vanessa. Se eu fosse fazer tudo que eu quero, não ia dar certo. Eu tenho que viver uma vida como Jesus viveria essa vida. Vamos orar. Bondoso Deus, que o Senhor venha nos ajudar a ter esperança sempre, Senhor Deus. Que assim como muitos estão nos jazigos, Senhor Deus, aguardando o seu retorno, a voz do arcanjo chamarem eles pelo seu nome, nós também, Senhor Deus, nos ajude, nos fortaleça a cada instante para que naquele momento nós estejamos ali em pé, aguardando ali com muita expectativa esse retorno de Jesus, Pai. Que o Senhor venha aqui, Pai Santo, abençoar as pessoas que estão enfraquecidas, as pessoas que são nossas visitas, que eles venham sentir aqui na casa do Pai, Senhor Deus. Que eles venham retornar sempre e assim como nós ansiamos o seu retorno para nos tirar dessa terra que nós somos peregrinos, Senhor Deus, que só existe o mal, que eles também possam ter essa esperança viva em seu coração, Pai. De que Jesus, no braço de Jesus sempre cabe mais um, Senhor Deus. Que eles também possam ansiar esse retorno de Jesus e que nós possamos abreviar e falar a outros desse retorno também, Senhor Deus. Esteja com cada um durante essa semana. Nos ajude, Senhor Deus, a dar bom testemunho aonde que nós estivermos, Pai. No nosso lar, lá em nosso trabalho, na faculdade, nas escolas, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com cada jovem fortalecendo em seus caminhos, Pai. Ajude a cada pessoa em suas dificuldades, que o Senhor as conhece, e esteja conosco sempre. Perdoa os nossos pecados, transforma-nos no Senhor. Em nome de Jesus, amém.